Shalom, graça e paz, queridos, amém? Pega a sua Bíblia na sua mão aí e abra no livro de Efésios, capítulo 5. Tem alguns minutos para ministrar aqui e vou tentar ministrar rápido, então vamos agilizar. Efésios, capítulo 5. Aleluia. Quem encontrou Efésios 5, diga amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra agora, Senhor, queremos nos colocar mais uma vez nesta noite, depois de tudo que o Senhor já falou conosco aqui. Queremos que o Senhor ainda amplie nosso entendimento, debaixo do sacerdócio, do conhecimento da Tua palavra. Abra os céus sobre nossas cabeças. Nos colocamos diante de Ti agora como filho diante do Pai e pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que mais uma vez o Senhor venha com a sua voz doce e suave, nosso amigo Espírito Santo, e venha nos ministrar, nos trazer conhecimento, a graça e a paz do Teu Santo Espírito, que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Sei que muitos aqui, Senhor, já foram curados, transformados, mas eu sei que o Senhor tem um pouquinho mais para nós. Então, Senhor, vem regar as nossas raízes, vem nos fazer crescer e brotar na Tua presença, e darmos muito fruto para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Efésios 5, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Só o verso 1 por enquanto. A pastora Marimir me chamou, pediu para estar ministrando para nós agora no culto desta noite e trazer uma introdução ao que nós vamos ter no congresso de homens amanhã. Só que como eu não estou só diante de homens, eu estou diante de mulheres, estou diante de família, e nós estamos falando sobre família, então vou dar uma batida no liquidificador aqui dessa palavra masculina e vou deixar ela um pouco feminina também, amém? Mas nós vamos aqui, como eu disse para os meus discípulos na terça-feira no discipulado com os homens, eu vou arar a terra agora, e você ara a terra para deixar ela pronta para que a semente caia. Se a terra estiver bem arada, bem preparada, quando a semente cair, ela vai brotar e vai dar muito fruto, amém? Então agora nós vamos arar rapidamente essa terra, porque eu não quero tomar muito do seu tempo. Eu quero que a espada do Senhor, como está bem afiada, ela vá profundamente no teu espírito, na tua alma, e ela venha discernir o que precisa na sua vida, e que você dê a oportunidade para Deus mexer com você nesses poucos minutos, e que você dê oportunidade para Deus fazer o que Ele tem para fazer, amém? Efésios 5:1 que nós lemos diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós precisamos ter em nosso coração o desejo de imitar a Deus. De que maneira, pastor, eu tenho que imitar a Deus? Como um filho, e não é um filho de qualquer maneira, é um filho que se considera, se sente verdadeiramente como nós somos, amados. Amados em duplo sentido. Amado tendo a convicção que Deus me ama como filho, e também amar como um filho ama. Por que eu estou falando isso para você? Porque a continuidade do texto é muito interessante. Começa falando sobre paternidade e filiação, falando para nós nos parecermos com o nosso Deus como filhos que são amados por Ele. E depois parece que o assunto muda totalmente, porque o verso 2 vai dizer assim: e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como uma oferta e sacrifício a Deus, como um aroma suave. Começa falando de paternidade e filiação, falando de amor, e daqui a pouco fala de morte e sacrifício. E quando eu leio um versículo como esse aqui, e leio o capítulo de Efésios, eu começo a entender algumas coisas na minha vida como homem, e eu quero que você entenda também como homem e como mulher de Deus que está aqui esta noite, que Deus quer que nós venhamos se sentir como Ele verdadeiramente nos gerou, filhos preparados para momentos difíceis. Nós somos filhos e somos amados, e porque somos filhos e somos amados, não podemos passar nenhum tipo de dificuldade ou guerra? Engano. Podemos
E vamos passar por esses momentos de dificuldade. Só que quando eu tenho convicção de quem eu sou, é aí que muda todas as coisas. O maior problema na geração atual é que as pessoas não têm convicção de quem são. As pessoas não têm conhecimento da sua identidade. E pela falta do conhecimento da identidade de quem são, tudo que faz daqui para frente dá errado. A pessoa não tem consciência de que é filho. Então, quando se torna marido, é um marido tudo errado. Quando se torna esposa, é uma esposa tudo errado. Quando é funcionário de uma empresa e tem uma autoridade sobre si, mete o pau na autoridade, fala mal do próprio emprego, fala mal do patrão. Por quê? Porque não tem consciência de paternidade. Começou tudo errado. E por não ter consciência de quem é, aonde chega, não tem consciência da autoridade que é posta sobre si. Paternidade e filiação, está falando de alguém que tem autoridade sobre alguém. Deus é a autoridade suprema de todos nós. Quando eu tenho convicção que eu sou um filho e eu tenho a autoridade de Deus sobre a minha vida, todas as demais coisas que vão acontecer na minha vida vai fluir com tranquilidade. Por exemplo, nós estávamos falando sobre isso esses dias. A pessoa cresceu em uma família de um pai autoritário, não de um pai que tem autoridade, pois existe uma diferença entre uma pessoa que tem autoridade e uma pessoa que é autoritária. Autoritário é alguém que não tem autoridade e quer impor aquilo. A autoridade é alguém que não precisa fazer nada, somente cumprir o seu papel, e todos lhe respeitam. Assim é um pai dentro de casa. O pai não precisa gritar, o pai não precisa ameaçar de morte, ele só precisa ser pai. Se ele for pai, o filho o respeita e acabou. O marido não precisa gritar com a esposa, ele só precisa ser um esposo de honra. Ele só precisa ser um homem de verdade, um homem de Deus. Se ele for um homem segundo o caráter de Deus, conforme o texto aqui diz para nós, sermos imitadores de Deus. Se esse marido for um imitador de Deus dentro de casa, ele não precisa se esforçar muito. A esposa lhe respeita, considera a sua autoridade, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. E acabou. Então a pessoa muitas vezes teve um pai autoritário em casa. E porque ele teve um pai autoritário e não mandou em nada, ele não podia abrir a boca para falar nada, e o pai o exortava em todo momento, não no sentido do exortar, do original da palavra, que é trazer para cima, mas é o original, a linguagem que muitos conhecem, que é exortar, é apontar o dedo na cara, falar cala a boca, falar fica quieto, falar você não manda nada aqui, aquele negócio todo. Então a pessoa foi pau mandado a vida toda, desde criança. Aí ele vai para a escola, aí ele chega na escola, aí eles pegam um professor também opressor. Aí ele é um jovenzinho, um pré-adolescente, que está sendo oprimido também no setor onde ele vai ter o conhecimento do A, E, I, O, U, do mais, do menos, do vezes, do dividir. E chegou lá e também viu que ele não manda nada. E alguém está lá também dando as ordens para ele de qualquer maneira. E ele fica ali. Ele não é obediente. Ele está passando por um processo que por dentro ele diz que está de pé, mas por fora ele está sentado. Então ele é um revoltado incutido. Ele é alguém que ele está a ponto de explodir, mas como ele não pode bater naquele que está mandando nele, ele se segura. E aí essa pessoa passa da escola e ele vai para o trabalho. Chega lá no trabalho, ele tem um patrão. E o patrão fala para ele, você tem hora para chegar, você tem hora para sair, você vai fazer o que eu estou mandando. E ali ele está assim, poxa lá vida, eu era criança, passei por isso. Fui na escola, passei por isso. Agora eu já sou homem, estou trabalhando e o patrão está fazendo a mesma coisa. Mas eu tenho que submeter, que se eu não fizer isso, eu não recebo. E aí ele vai se prendendo, ele vai virando uma bomba atômica, ele vai virando um vulcão e ele vai ficando ali. E aí essa pessoa que agora está trabalhando, está toda nessa situação, ele se casa. E ele se casa. Aí ele ouviu falar que agora ele manda. Ela ouviu falar que agora ela é a dona do lar. Agora ela é a patroa, agora ela manda. E ela engravida. E aí ela vai ter alguém que ela vai poder mandar mesmo. E aí nasce uma geração toda errada. Cresce uma geração debaixo de desculpe o termo, mas é real, de uma desgraça. A turma que vem ali está totalmente fora da graça. E assim é uma geração que nasce atrás da outra. E por tempos vai. E essa pessoa casou,
E aí ele degladia, a mulher degladia com o homem porque ela quer mandar. E o homem diz que quer mandar também, e daqui a pouco não está mandando em nada, e daqui a pouco os dois não estão mandando em nada. E os dois estão achando que estão mandando em tudo. E na verdade não estão mandando em nada. E essa família está debaixo de uma opressão e de tantas coisas. E essa pessoa vai e se converte. Olha, Jesus teve misericórdia de mim. Jesus teve misericórdia de você. Talvez esse seja o teu quadro também. E você veio como uma bola de neve que veio rodando, começou pequeno. E quando chegou lá embaixo, numa casa que é a tua mesmo, essa bola de neve já estava muito grande. E quando ela se encontra com uma casa, a primeira coisa que ela faz não é parar e derreter-se toda. A primeira coisa que ela faz é dar de impacto com a casa e destruir toda a casa. E essa bola de neve sou eu e muitas vezes e você. E aí o problema é que são duas bolas de neve se encontrando dentro da mesma casa, se impactando com a casa. E aí, pela bondade e misericórdia de Deus, essas duas pessoas se convertem e vêm para a igreja e ouvem mensagens de cura, de libertação, de transformação. E ela vai meio que daqui se esquivando, porque ela não quer mudar. Ela quer Jesus que pode lhe dar algo, mas ela não quer que Jesus tire nada dela, nem esse seu jeito truculento, nem esse seu jeito escreveu no leu, o pau comeu, nem esse seu jeito estranho, que nem ele se suporta quando olha no espelho, mas quer que todo mundo suporte. Então assim a pessoa vem, e com o passar do tempo, passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 1 ano e meio, ele foi para o encontro, e aí muita coisa já aconteceu, e veio para a escola de líderes, e ele faz a escola de líderes, e ele é uma pessoa legal na igreja, e todo mundo gosta dessa pessoa, porque na igreja todo mundo é legal. As bolas de neve se derretem na igreja, mas elas se transformam ao sair pela porta de fora de novo, elas voltam a crescer, muitas vezes. E aí nesse caminhar, aonde só dentro de casa todo mundo conhece o cheiro do chulé do outro, lá onde todos sabem o bafo quando acorda, sabe aquele negócio que só quem mora junto sabe como é? Lá dentro a gente verdadeiramente sabe como é, e aí não está do jeito que é para estar, mas na igreja as pessoas não sabem. E aí o líder olha e pensa assim: poxa cara, você está tão bem, ô moça, você está tão legal, você está tão bem, você está vindo para a igreja, você não falta um culto, você está em todas as células, você tem tudo para dar certo, você foi para o encontro, você fez escola de líderes, você está aqui crescendo, você está no reino, você está uma bênção, e agora você vai ser líder. E esse bicho estragado chegou, já que ele não manda na mulher dele, e já que a mulher não manda no marido, mas eu casei achando que eu ia mandar, e agora eu cheguei na igreja, e eu vou ter meia dúzia de discípulos, agora eu vou mandar. Agora eu vou ter alguém para mandar. Porque na minha casa, quando eu nasci, eu não mandava em nada. Na escola eu não mandava em nada. Eu cresci, comecei a trabalhar, eu não mando em nada. Eu casei achando que ia mandar, eu não mando em nada. Aí eu venho para a igreja, me deram uma oportunidade para mandar. Porque todo opresso quer oprimir alguém. Existe uma pessoa no nosso meio, uma criança, que disse assim para a mãe: mãe, quando eu crescer e tiver um filho, eu quero ter um filho igual o meu irmão. Falou o nome dele. Não vou falar o nome dele aqui. Eu quero ter um filho igual o meu irmão. Aí a mãe dessa criança falou assim: filho, que bênção. Você quer ter um filho igual ele, para você cuidar dele, para você amar ele, para você amar ele. Não, porque eu quero mandar nele. Ele se sentiu oprimido pelo irmão mais velho, e ele falou que quando ele crescesse, ele quer ter um irmão igual ao irmão mais velho. Por quê? Para quando eu chegar nele, eu mandar nele. Eu tenho o sentimento da vingança. É uma criança falando. Mas essa criança vai crescer. E se essa criança crescer dessa maneira, graças a Deus, já mudou, né? A gente sabe que com o passar dos anos, hoje ele já está grande. A gente ouviu essa história, ele já está grande. Graças a Deus está mudado, está moldado. Mas essa criança talvez foi eu e você ontem. Que aí chega na igreja, e quando tem a oportunidade de mandar, quer mandar. E liderança, paternidade, maternidade, matrimônio, não é para a gente mandar nos outros, é para a gente servir os outros. Marido é para servir a esposa, esposa é para servir o marido, pai é para servir filho, filho é para servir pai, líder é para servir discípulo, discípulo é para servir líder, e um servir ao outro. Na verdade nós nascemos e crescemos para adorar a Deus
e servir uns aos outros. Porque quem ama a Deus vai amar o seu próximo. Como? Como a si mesmo. Mas se eu não amo a Deus, eu não me respeito. Se eu não me respeito, eu não vou respeitar o meu próximo. Principalmente se esse próximo estiver bem próximo. Porque quanto mais próximo esse próximo estiver próximo, mais lascado ele vai estar. Porque os próximos de longe é fácil da gente ocultar. O problema é os próximos bem próximos. Principalmente o próximo que dorme ao lado. Principalmente o próximo que dorme no quarto ao lado. Então, quando eu não tenho convicção de quem eu sou, desde quando eu nasci, eu vou ser uma geração perigosa, que vai gerar uma geração assassina. E esta geração vai gerando novas gerações. E você sabe o porquê que nós olhamos para a nossa nação e vemos tanto sangue nos nossos jornais? Porque essa geração foi gerada nas outras gerações. E a falta de honra, a falta de respeito, a falta de carinho, a falta de serviço dentro das casas, dentro dos lares, geraram pessoas perigosas. Geraram pessoas que, eu vou esperar o tempo, vai ter um dia que eu vou mandar em alguém. E o dia que ele tem a oportunidade de servir, ele não serve, ele destrói. O dia que ele tem a oportunidade de servir, ele não se doa, ele quer tirar algo. Ele quer que você dê algo para ele. É a geração sanguessuga e suas filhas. Dá. Se ela pudesse ficar grudada em você, ela é um parasita. Você já viu mulher parasita? Esposa parasita? Esposo parasita? Filho parasita? Líder parasita? Discípulo parasita? Tem em todos os lugares, irmãos, infelizmente. Você sabia que a igreja não está precisando só tanto de libertação? Não é libertação tanto que a igreja está precisando só. A igreja está precisando de caráter. Porque quando os crentes começarem a ter o caráter do seu pai, não vai ter tanta preocupação de expulsar o outro pai que era antes, porque ele não é mais meu pai. O problema é que as pessoas querem ser filho de Deus no colo do diabo. E filho meu senta no meu colo, não senta no colo dos outros. Filho meu quem alimenta sou eu. Filho meu quem veste sou eu. Filho meu quem educa sou eu. E o problema é que nós queremos dizer que Deus é pai, mas não queremos ter a característica dele, porque não queremos ser cuidado por ele. Porque todas as vezes que Deus nos pegar no colo, ele vai nos ensinar algo novo. Então nós somos essa geração aqui, ó. Uma geração que precisa ser imitador de Deus. Como? Como um filho amado. E de que maneira? Como que esse filho amado faz? Anda em amor, como também Cristo amou. E o que ele faz? Se entrega a si mesmo, por amor a nós. Jesus fez isso. E ele quer que nós sejamos imitadores dele. E aí nós temos uma decorrência de vários e vários versículos aqui, de uma geração que não pode ter palavras torpes no seu lábio. Mas como que essa geração não vai ter essas palavras torpes, essa conversação torpe? Pastor, o que é isso? Eu me converti, pastor. Eu não falo mais palavrão. Palavra torpe não é palavrão. Essa que é a questão. Tem um monte de crente hoje que não fala palavrão, mas fala um monte de palavra torpe. E o próprio Paulo vai dizer aqui, ó, só de comentar o que muitos falam, já é pecado, irmão. Só de lembrar do que as pessoas falam, só de lembrar das atitudes que as pessoas tomam, principalmente quando não estão sendo vistas, já é pecado. Então Paulo está falando, ei, você quer ser uma geração poderosa, de sacerdote poderoso? Primeiro, tenha convicção de quem você é. Tenha convicção da tua identidade. Primeiro, seja filho e seja amado. Tenha convicção que você é amado. Eu abri aqui dizendo para você sobre um pai mau. Talvez o teu pai foi dessa maneira, talvez o teu professor foi dessa maneira, talvez o teu patrão foi dessa maneira, talvez o teu casamento foi, ou talvez não foi. Mas de qualquer maneira, nós precisamos nos voltar para o Pai. E ir para Deus não é voltar para Ele, não é se voltar para Deus, é permanecer na origem. Nós somos gerados por Ele, criado nele, somos sopro da sua boca. Então nós precisamos voltar a ter o sopro dele na nossa vida, as atitudes dele na nossa vida. Os nossos lábios precisam ser purificados. E eu oro pela minha vida todos os dias, porque não é fácil. O vício de linguagem que nós somos ensinados em casa. Irmãos, eu não sei você, mas os meus pais se auto-xingavam quando xingavam a mim. Se auto-xingavam. Sabe o filho
seu filho da... xingavam eu disso. Eles eram ímpios, né? E eu também. Então se auto-amaldiçoava. Então aquilo para mim era comum. Mas eu estou falando de um casal ímpio. E quantos casal crente usa esses termos ainda dentro de casa? O texto diz para nós aqui: nem conversação torpe, verso 4, nem palavras vãs, nem brincadeiras sem graça, chocarris, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, sua vida deve ser uma vida de ação de graças. Isso aqui é a atitude de um filho que imita o pai. Isso aqui é a atitude de um marido. Isso aqui é a atitude de uma mãe, de uma esposa. E aí tem muita coisa, eu não vou ter tempo para isso. Mas no verso 12, Paulo diz assim: porque o que eles fazem em oculto, o só referir, é vergonhoso. Então Paulo está dizendo aqui, tem coisas que as pessoas fazem escondido, que ninguém vê, ninguém ouve e ninguém sabe. Mas é vergonhoso só de imaginar o que é feito. Isso aqui é uma geração que o texto abriu, dizendo para nós sermos imitadores de Deus, como filhos que são amados. E ele depois vai dizer outra coisa lá na frente, verso 14: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então Paulo está dizendo para mim e para você aqui esta noite: levanta dentre os mortos. Sai dessa sepultura do casamento, sai dessa sepultura da tua casa, sai dessa sepultura de relacionamento, porque Cristo quer trazer luz nas trevas da sua vida. E é interessante que a Bíblia diz para nós, que se a luz que há em nós forem trevas, quão grandes serão essas trevas? O que isso quer dizer? Se eu digo que sou filho de Deus, se eu digo que sou crente, se eu digo que na minha casa o Espírito Santo habita, se eu digo que na minha casa eu sou cristão, leio Bíblia, ouço louvores, e o meu testemunho não condiz com aquilo que eu digo que eu sou, a luz que há em mim é pior do que a treva do ímpio, é mais escura do que a treva do ímpio. São chamadas densas trevas. E qual é o único termo usado para o inferno? Densas trevas. Então o próprio Deus está dizendo para nós aqui: uma casa de quem diz que é crente, mas tem atitude ímpio, é pior do que o inferno. É uma palavra muito direta. Ele diz: desperta, você está dormindo. Cristo quer te iluminar, quer trazer luz para o teu caminho. Você precisa ter convicção que você é filho. Mateus capítulo 4, verso 3 ao 6, a primeira coisa de um encontro entre Jesus e Satanás, Jesus como homem na terra, é levado pelo Espírito Santo ao deserto. A primeira palavra que o diabo usa contra Jesus é: se você é filho de Deus, transforme a pedra em pão. A primeira coisa que o diabo vem colocar na mente humana de Jesus é querer pôr dúvida da sua filiação, é querer pôr dúvida da paternidade ao qual ele tem. Verso 6 ele vai dizer de novo, sobe ao pináculo, mostra um monte de coisa e diz: se tu és mesmo filho de Deus. Duas vezes ele tenta pôr em xeque a paternidade de Jesus. Só que um versículo antes, em Lucas capítulo 3, verso 17, o próprio Deus diz quem é Jesus. Jesus está saindo das águas do batismo, e quando ele sai das águas do batismo, o Espírito Santo vem em uma forma corpórea como uma pomba, e uma voz alta e bom som brada dos céus e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Um versículo antes, Deus afirma a identidade de Jesus como homem. Ele tem convicção de quem ele é. Quando ele tem convicção de quem ele é, o diabo tentando deturpar a sua identidade cai do cavalo. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você tiver certeza que você é filho de Deus, o diabo pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, tenta destruir tua casa, teu casamento, tuas finanças, tua identidade, teu destino, tenta destruir teu futuro, tenta destruir o que você tem, e até o que você ainda não tem já tenta barrar. Se você tem certeza que você é filho, você pisa na cabeça dele e diz: Satanás, a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem. Jesus já começa a destruir com ele ali.
E sabe por que Jesus tem autoridade? Porque Ele tem certeza de quem Ele é. Sabe quando você vai ser um grande marido dentro da sua casa? Sabe quando você vai ser uma grande esposa dentro da sua casa? Quando você tiver convicção de quem você é. Se você tiver convicção da paternidade em Deus, Deus é o meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu querido, meu amado, aquele ao qual cuida de mim, ao qual me gerou, deu o ar que eu respiro e está cuidando de mim até hoje, independente da luta, independente da dificuldade. Eu tenho certeza de quem eu sou. O diabo pode tentar destruir tudo que é teu, ele continua sendo derrotado e você continua sendo mais que vencedor. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus permanece sendo viva e eficaz. E o texto vai indo, fala tantas coisas, dizendo no verso 15, portanto, sejam prudentes. Isso quer dizer, tome cuidado, saiba como agir. De que maneira? Como você anda, saiba como você anda. Não como alguém ignorante, e sim como alguém sábio. E de que maneira essa sabedoria? Remindo o tempo, porque os dias são maus, irmãos. A palavra não mente para nós, está dizendo, ei, seja sábio na maneira de agir. Seja prudente na maneira de caminhar no seu dia a dia. Por quê? Porque os dias são maus. E você precisa pedir ao Pai, ao qual é teu Pai, e você tem convicção disso, que Ele te ensine a remir o tempo. E esse tempo não está dizendo do tempo do Cronos, está dizendo do Kairos de Deus. Saiba remir o tempo, mesmo que os dias sejam maus, e entenda o tempo de Deus para a sua vida. Existe o tempo de Deus que você vai passar a luta, mas essa luta não é para a sua morte, é porque você é filho, e você tem convicção, na luta você vai continuar dando glória ao teu Pai. É isso que Ele está dizendo para nós. E Ele diz aqui, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai, diga comigo, procurai, diga, eu preciso procurar. Diz ainda, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se eu tenho que procurar, irmão, é porque está oculto, está escondido. Você encontra diamante na rua aí? Tropeça em diamante? Tropeça em ouro aí? Enquanto esses dias eu tropecei num diamante desse tamanho. Rapaz, deu uma bicuda ali, estourei o dedo, era uma barra de ouro desse tamanho. É assim que você encontra essas coisas valiosas? Diga comigo, coisas preciosas estão sempre escondidas. Existem coisas preciosas do Pai que Ele quer que você procure. Não está na beira da rua, não está em qualquer lugar, não é para qualquer um, é somente para os filhos que o buscam em espírito e em verdade. É só para esses. Então nós precisamos compreender porque esta razão nós não devemos nos tornar insensatos, mas procurai compreender. Meu irmão, compreender está dizendo para você, eu sei que naturalmente você não entende, mas espiritualmente você vai entender. Isso é o significado de compreender. A tua mente natural não entende. Por que isso está acontecendo? Quando você vai buscar em Deus, você diz, estou entendendo. Estou entendendo. Uma guerra, uma dificuldade dentro de casa, um abalo financeiro, um negócio, a escala Richter da tua vida espiritual foi lá no 9, no 10, irmão. Abalou, tremeu, tudo caiu, desmoronou. E você diz, por que isso está acontecendo? Quando você busca em Deus, compreender lá no escondido, quando você vai ouvir o que ninguém ouve, quando você vai buscar de uma maneira que ninguém busca, você vai começar a compreender aquilo que Deus tem para você. Qual é a vontade do Senhor, não mais a sua, não mais a minha, não mais a do apóstolo Raimon, não mais a do pregador da televisão, não mais a do pregador da internet, mas a do próprio Pai que me gerou. Aquele ao qual diz para mim, seja meu imitador. De que maneira? Como um filho amado, um filho que tem convicção. E para fechar, verso 22 diz assim, mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. De que maneira? Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador de todo o corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água. De que maneira? Pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa,
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O texto começa falando de paternidade e filiação, fala de identidade, passa pela área do caráter, vai purificando a língua, limpa os lábios, atitudes, maneira de se comportar, e tanta coisa, e aí chega no ato do marido e mulher, e começa abrindo dizendo: mulher, seja submissa ao seu marido. Aí toda mulher fica assustada, fala: estou lascado, porque esse negócio de submissão aí, pela madrugada. Aí o texto continua e diz assim: porque o marido é o teu cabeça, mulher, mas nunca se esqueça que o cabeça do marido precisa ser Cristo. Marido que não tem Cristo como cabeça é um cabeça de bagre. Aí como que a mulher vai se submeter a um cabeça de bagre? A Bíblia manda a mulher ser submissa ao marido que tem Cristo como cabeça, porque a palavra submissão significa estar debaixo da mesma missão. E o marido que não tem missão nenhuma, como que a mulher vai ser submissa? A palavra é submissão. Ela só é sub, porque o cara não tem missão. O homem não sabe quem ele é. Ele está com 45 anos e ainda mija na tampa do vaso. E se faz isso, não limpa. É porque ele não tem Cristo como cabeça. Ele não cuida nem do que Deus deu para ele. Ele não zela pelo mínimo. Então a mulher tem que ser submissa a um marido que se submete ao cabeça. Porque Deus é cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, homem cabeça da mulher, marido e mulher cabeça dos filhos. Sabe por que tem uma geração descabeçada? Porque mulheres não se submetem aos seus maridos, maridos não se submetem a Cristo, mas Cristo se submete ao Pai, como um filho amado. Sabe por que as famílias não estão sendo abençoadas? Não é porque a igreja não é ungida, não é porque o culto não é legal, não é porque a pessoa está dizimando errado, está primiciando errado. Não, é porque Deus é o cabeça de Cristo, mas Cristo não está sendo o cabeça dos homens. E não é porque Ele não quer, é porque os homens não se submetem. Porque Cristo tem uma missão: salvar toda a terra. Através de quem? Dos homens. Mas os homens não querem nada com nada. Então o que nós precisamos é nos submeter ao nosso Cristo, para que nossas esposas se submetam a nós, para que os nossos filhos se submetam a nós como família, como casal. E toda a nação será abençoada por causa disso. Eu tenho falado isso há anos aqui. O problema é o não sei o quê, o governo tal. Irmão, entra governo, sai governo. Maridos continuam não tendo Cristo como cabeça. Mulheres continuam não se submetendo aos maridos. Quem entrar no poder vai ser uma carnificina total. Porque a autoridade não começa no governo, a autoridade começa na casa. A autoridade começa nos lares. Não está errado pedir oração para pastor. É bíblico, deve-se também fazer. Mas não tem ninguém que tem mais autoridade dentro da tua casa do que você, sacerdote. Mas por que os sacerdotes não oram dentro de casa? Porque não se sente com autoridade, porque não se submete ao cabeça. Ninguém tem mais autoridade na minha casa do que eu, meu irmão. O apóstolo Raimundo é meu apóstolo, ele é meu pai espiritual, ele é a minha referência como homem de Deus. Mas quem ora dentro da minha casa sou eu, porque quem manda lá sou eu. Quem manda na minha casa não é o apóstolo Raimundo. Quem manda na minha casa sou eu, mas porque eu me submeto a Cristo, que é o meu cabeça, eu entendo que Ele é o meu sacerdote, busco direções dEle, imposição de mãos dEle, quando necessário, mas quem põe a mão na cabeça da minha mulher sou eu, quem põe a mão na cabeça dos meus filhos sou eu, não porque eu me engrandeço, mas porque eu faço o mínimo que Deus mandou. Ele é o meu cabeça, e eu sou o cabeça dessa mulher, e eu e ela somos cabeça dos meus filhos. Não mudou a Bíblia. O problema nos lares está ligado à falta de submissão. Filhos, pais, marido, esposa, marido, Cristo, o Pai. Quando eu tenho convicção de que eu tenho que ser imitador de um Deus que é Pai, e porque Ele é Pai, eu sou um filho e eu sou amado, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas na minha vida. Como aluno, como funcionário, como patrão, como marido, como pai, como discípulo e como líder. Porque líderes não mandam, líderes orientam. Então quando você tem convicção de quem você é, você não precisa ficar querendo mostrar para os outros que você manda. Quando você tem convicção de que você é, você não precisa ficar mostrando para os outros as coisas que você tem. Minha esposa acabou de ministrar aqui, as bênçãos correrão atrás de você, mesmo que você corra, ela corre atrás de você.
E se tem uma coisa que eu não corro é da bênção. Eu fico parado e ela me atropela. Se abraça comigo e sai rodando no chão, nós dois. Eu aprendi isso, irmão. Eu não quero dizer, me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois. Pode parar com esse negócio. Pode descer com a bênção aqui. Pode descer com a bênção aqui, que eu estou aqui. É assim que eu canto. Porque se eu sou submisso ao meu cabeça, tudo aquilo que eu orar, através da minha prática de fidelidade, porque eu sou fiel, eu tenho direito às promessas do Pai. Se você é marido, se você é mulher e está aqui essa noite, e você precisa disso, eu quero que você se coloque de pé. Lembre-se de uma coisa. O verso 26 desse texto, vai lá, Leozinho. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Eu tinha muita coisa. Eu não tenho como destrinchar todo o texto, né, irmão? Estou pulando um monte de coisa aqui, salpicando em você. Sabe? Quando você dá uma jogadinha de sal assim na carne, só para dar um saborzinho. O resto vem amanhã no congresso de homens que você recebe, amém? Mulheres, fica para o congresso de mulheres, a parte de vocês. Amanhã o negócio vai rachar aqui, meu irmão, amém, William? Vai ser quente o negócio aqui, hein? Pela, já anda. Arrepiou já, irmão. Estou no manto, vai ser forte. Então o texto está dizendo que existe uma maneira do homem purificar sua esposa. Não é pelas palavras bonitas de efeito. Não é eu te amo, 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 eu te amo é bom. Eu te amo é necessário, é obrigatório, irmão. Um homem que não fala para a mulher que ama, ele está lascado. Uma mulher que não mostra para o marido que ama ele, que não fala para o marido que ama, também está lascado. Tem que ter troca, é palavra. Mas a forma de nós purificarmos a nossa casa, a nossa família, purificar o seu marido, mulher, marido, você purificar a tua esposa, é pela lavagem da água. Que água é essa? A água da palavra. Sabe por que tem homem que não tem autoridade dentro de casa? Porque desde quando entrou na igreja, se eu perguntar aqui quantos versículos você já leu dentro da sua casa, você não sabe. Não porque são muitos, é porque talvez até hoje não parou para meditar. Nossas esposas, nossos casamentos, para você mulher, o seu marido, ele é ganho em silêncio. Mas esse silêncio é para ele, porque no mundo espiritual você brada como uma leoa. No mundo espiritual, mulheres, você ruge diante de Deus, bramando, gritando, clamando, esboçando com toda a tua força espiritual, através da palavra. Homens, sacerdotes, através da palavra. Eu tenho dito isso aqui. Tem pessoa que acha que é para a célula vir aqui, só minha célula, só eu vim aqui. Todo dia o templo está aberto, mas quinta-feira nós estamos aqui, toda quinta-feira, faz mais de 5 anos que nós estamos aqui. E eu falo isso, a gente manda nos grupos, a gente convoca, comunica. E faz anos que eu venho aqui, tem 5, 3, 2, tem dia que não tem ninguém. Nós estamos aqui no templo toda quinta-feira, das 6 às 7 da manhã, só os sacerdotes, orando. E depois, cada um traz uma garrafinha de café, um pãozinho, uma bolachinha, a gente vai ali atrás, dá risada, fala da Bíblia, e sai dali um sacerdote mais forte, pronto para enfrentar o mundo, destruir com Satanás e abençoar a nossa casa. Sabe por quê? Porque eu aprendi que a minha casa, a minha esposa, a minha família, ela só é purificada se for pela palavra. Ela não é purificada pelos meus achismos, ela não é purificada pelos meus presentinhos, ela não é purificada pelas palavrinhas de efeito, ela não é purificada por nada, ela é purificada pela palavra. Tua casa só é lavada, não é pela que boa, pelo homo duplação. Você pode ser uma ótima esposa, deixar a roupa limpinha, branquinha. Você pode deixar o chão limpinho. Você pode deixar a louça que o teu marido olha na panela, não precisa nem de espelho. Maravilha, isso é o mínimo que você tem que fazer. Mas se você não purificar e lavar a tua casa pela palavra, diante do mundo espiritual, tua casa é um trapo de imundície. Porque eu sei que o diabo age em sujeira. Ele se esconde atrás de louça de 3 dias. Ele se esconde atrás de cesto de roupa também, porque isso traz confusão dentro de casa. O diabo gosta de lugar sujo. Eu sei disso. Não estou desmerecendo isso, já preguei sobre isso aqui. Não vamos confundir as coisas. Mas de que adianta fazer só isso, se não tem um tempo no dia para meditar na palavra? Para vir orar a Deus, em plena tarde. Estou tranquilo, tenho 20 minutos. Joelho aqui.
Tenho certeza que sua casa nunca mais será a mesma. Tenho certeza que teu casamento nunca mais será o mesmo. Suas finanças nunca mais serão a mesma. Seus filhos nunca mais serão a mesma. Sua saúde física, emocional, principalmente espiritual, nunca mais será a mesma. Sabe por quê? Porque você aprendeu que tudo que você precisa purificar na tua casa precisa ser pela água da palavra. Você precisa ter certeza de quem você é. Você precisa ter convicção da tua paternidade. Você precisa ter convicção que você é filho e é amado. Quando eu sou filho e sou amado, pastor, eu não aprendi isso com meu pai, eu também não. Eu fui aprender isso com quase 30 anos de idade já. Que eu era um filho, que eu era amado, e que eu tinha um pai que me amou antes de eu amar ele. E porque ele me amou primeiro, eu não tenho como fugir. Porque o perdido era eu, não era ele. E porque eu era perdido, ele me buscou. E quando ele me buscou, ele me encontrou. E porque ele me encontrou, eu me rendi. E quando eu me rendi, eu tive que me submeter à palavra. Quando eu me submeto à palavra, eu tenho certeza que eu sou filho. E quando eu tenho certeza que eu sou filho, todas as demais coisas do Pai são acrescentadas na minha vida, no meu casamento, na minha paternidade, na minha filiação, todos os dias da minha vida. Aleluia. Eu não sei do que você precisa, eu sei do que eu preciso. Se você precisa de algo da parte de Deus nessa noite, eu quero que você feche os olhos e você comece a falar com o Pai agora. E você precisa pedir: Senhor, me ensina a ser teu filho. Coloca convicção na minha vida que eu sou uma filha amada, que eu sou um filho amado, para eu ser um pai que ama, para eu ser uma esposa que ama, para eu ter uma família que ama. Me ajuda a purificar a minha casa pela tua palavra. Começa a dizer coisas para o teu pai, começa a dizer coisas para Deus, começa a se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, tem feridas aqui, tem dores, tem atitudes e situações que eu já ouvi dentro da minha casa, desde a minha infância, e eu me casei, querendo fugir do meu pai, e caí nas mãos de um marido pior que meu pai. Eu fugi da minha casa, porque eu tinha um pai e uma mãe que era só por Deus, mas eu caí na mão de uma esposa que é pior, Senhor. Então, meu irmão, tu vai para Deus agora, porque casamento é único, e vai durar até a vinda de Cristo. Ele será curado hoje pelo poder da cruz de Cristo. E se você se submeter hoje a palavra do Senhor, o próprio Senhor virá sobre a tua vida. Não é amanhã, é agora. Ele virá agora e Ele vai tocar na tua vida aí onde você está. Coloca a mão sobre o teu coração, coloca a mão sobre a tua mente, toca e começa a dizer para Deus: Deus, purifica meu coração, purifica minha mente. Começa a liberar perdão, minha irmã. Começa a liberar perdão, meu irmão. Se algo lhe feriu, se pessoas lhe feriu, se autoridades constituídas feriram o teu destino, tua identidade, te fizeram se sentir menor, destruído, cabisbaixo, sempre passando por dificuldades, você sempre pensa que as pessoas estão falando de você, que as pessoas estão olhando para você e estão te acusando. Você está com problema na tua identidade, e Deus quer curar a tua identidade hoje, curar a tua identidade de homem, curar a tua identidade de mulher, curar a tua identidade de pai, curar a tua identidade de mãe, e principalmente curar a tua identidade como filhos de Deus, apacentados pelo Senhor. Pai, vem nesta noite sobre nós, vem sobre cada família aqui, vem sobre cada homem e cada mulher. Oh Senhor, tu sabes que eu não tive tempo de pregar tudo que o Senhor falou comigo, mas eu sei que foi o necessário. Foi, Senhor, aquilo que o teu povo precisava. E eu peço ao Senhor agora: cava bem fundo, bem profundo, Senhor, no espírito, na alma e no corpo de cada homem e cada mulher aqui. E se o Senhor encontrar algo que está doendo, que está doente, que está machucado, eu peço ao Senhor agora: sara, liberta, cura, vivifica, faz algo novo da parte do Senhor. Aquilo que a mão do homem não pode fazer, eu clamo ao Senhor para que o Senhor faça. Visite cada homem aqui agora, visite cada sacerdote aqui agora, visita cada sacerdotisa aqui agora, e toca com o teu poder, toca com a tua presença, e traz para fora toda sujeira, expõe toda mentira, lança toda dor agora, e se entregue aos pés do Senhor, para que você tenha convicção da paternidade. Hoje Jesus te chama: vem meu filho, vem minha filha, vem ser curado, vem ser curada, vem ser liberto, vem ser transformado pelo meu amor. Eu te amo, eu te amo, eu te perdoo, eu te saro, e eu vou mudar a tua história. Mesmo que os homens tenham te ferido,
mesmo que os seus pais humanos tenham te ferido, mesmo que pessoas tenham te tocado de uma maneira indevida, eu, o Senhor que sou o teu Pai, eu sou o Senhor que sara, eu sou o Senhor que cura, eu sou o Senhor que restaura, e eu estou pronto a te tocar aqui esta noite. Se você precisa deste toque, rapidamente saia do seu lugar agora, saia do seu lugar agora, e venha ser tocado pela unção do Senhor. Os pastores vão te tocar com óleo, e eu profetizo em nome de Jesus, aonde estiver uma ferida aberta, o Senhor passará do bálsamo e vai te sarar, vai te curar, vai restaurar a tua identidade, e você nunca mais vai precisar ficar chorando pelos cantos, porque você tem convicção de quem você é, convicção de filha, convicção de filho, lavado pela água da palavra, purificado pelo poder da cruz de Cristo. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Pastores, rapidamente, toque na vida dessas pessoas, toque neles, toque na mente, toque no coração deles. Pode soltar o louvor, vai, Paulo, deixa Deus te usar. Xarabassuri andarabacaia. Pode tocar, Espírito Santo. Toca na vida desses homens, dessas mulheres. Toca na vida destes jovens, Senhor. Homens e mulheres que já sofreram situações e circunstâncias em suas vidas que o feriram, que trouxeram, Senhor, dores, que hoje, como marido, como esposa, eles não conseguem ter uma vida boa, uma vida frutífera, uma vida de honra, uma vida que glorifica o teu nome, porque estão com brechas, valas abertas em suas vidas, feridas que sangram. Mas hoje Jesus está aqui para te curar, mulher de Deus. Hoje Jesus está aqui para te curar, homem de Deus. Jovem, o Senhor está te curando, para que quando você venha se casar, você não venha gerar feridas no seu casamento. Você casará curado. Você terá relacionamentos libertos, relacionamentos santos. Você não precisará tocar em ninguém e não deixará ninguém te tocar, porque você é príncipe, é princesa do Senhor. Você tem um nome, você é filho, você é filha de Deus. E Ele te ama, e Ele te separou, e Ele te ungiu, e Ele te consagrou, e Ele te remiu. E hoje Ele está restaurando casamentos aqui. Hoje Ele está restaurando casamentos, relacionamentos. Deus está fazendo homens e mulheres saudáveis, homens e mulheres de uma linguagem santa, com os olhos santos, com os ouvidos santificados. Não serão roubados por este mundo, não viverão com peso nos seus ombros, não viverão com peso da culpa na sua mente. O diabo é expert em falar do teu passado, mas ele é um derrotado, e ele perdeu, porque o teu passado foi apagado na cruz do Calvário. Quando você se humilha, quando você se arrepende, quando você deixa, você é alcançado pela misericórdia, pelo amor do Pai. E Ele está fazendo destes homens e dessas mulheres aqui verdadeiros e genuínos sacerdotes e sacerdotisas de Deus, homens e mulheres restaurados de dentro para fora, curados na linguagem, curados na visão, curados na audição. Jesus está tocando na sua vida, e Ele está ministrando o teu coração. Eu gostaria que toda a igreja colocasse a mão sobre o coração agora. Enquanto os pastores estão orando por eles, eu quero que todos vocês que podem repitam assim comigo: Espírito Santo, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor nesta noite, e eu peço a Ti, coloca em mim a convicção da Sua paternidade, coloca no meu coração a filiação do céu. Eu tenho a identidade do meu Pai, eu tenho a identidade do meu Pai. Satanás e seus demônios
não mandam mais na minha vida. A minha vida é de Jesus. Eu sou de Jesus e Ele é meu. A minha vida está nos braços daquele que me criou. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de ser lavado pelas águas da tua palavra. Eu me coloco diante do Senhor nesta noite e me comprometo em te servir, em te honrar dentro da minha casa. Aonde eu estiver, a luz de Jesus ali estará. Eu serei a luz do Senhor por onde eu passar. Ilumina, Senhor, os meus caminhos. Faz da minha casa, do meu lar, da minha família, um jardim regado pelo Senhor. E que a partir de hoje tudo muda pela tua presença. Pois eu creio e recebo a unção do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Pai, Abba, Pai, pode voltar para o seu lugar, você que já recebeu a oração. O amor que achei jamais acaba. Pai, fica mais. Eu creio em uma mudança pela palavra. Não existem mudanças se não for pela palavra, irmão. Eu creio que o Espírito Santo tirou esse peso, esse fardo da nossa vida. Mas por favor, igreja do Senhor, toma posse do que Cristo fez na sua vida hoje. Não fique precisando de uma nova oração dentro da mesma área ao qual Cristo já te curou. Quando você faz isso, quando você fica recebendo dezenas de oração na mesma área que você já foi curado, dizendo: eu estou doente ainda, eu estou doente ainda, eu estou doente ainda. Você está dizendo para Jesus assim: a obra do Senhor na cruz não valeu nada. Então você recebeu, tomou posse do que Ele fez na cruz, teve entendimento da palavra, você foi curado, você foi liberto. Como eu orei aqui, o diabo é expert em falar do teu passado. Quando ele tentar lembrar do teu passado, lembra do futuro dele, que é o lago de fogo e enxofre, e mostra para ele que no teu presente você está liberto, e no teu futuro você vai levar uma multidão junto com você de sarados. Então não deixe as acusações do passado. O passado só tem força na sua vida se você não se arrependeu, se você não pediu perdão para Deus e não buscou as pessoas que você feriu ou foi ferido. Aí o diabo tem legalidade. Então lute contra isso. A surra do passado já foi, irmão, já pediu perdão, já liberou perdão. Então a surra do passado já passou. Não seja você a dar surras agora, para não gerar feridas em outro. Seja alguém curado para curar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom.